pessoas com deficiência sobreviviam lá na época Tudor? Se hoje a luta por inclusão já é difícil, imagine uma época em que a ciência estava presa a superstições, religião, justificava preconceitos pela religião e os direitos humanos sequer existiam. Henrique VIII, um rei que precisou de uma cadeira de rodas improvisada, e Lady Mary Grey, uma nobre com nanismo, são apenas dois exemplos de como a sobrevivência naquela época era marcada por dor, desafios e às vezes até superação. Quer saber como essas pessoas enfrentavam um mundo tão hostil e ainda assim deixaram sua marca na história? Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje vamos mergulhar em um tema tão fascinante quanto pouco explorado: como as pessoas com deficiência viviam na época Tudor. Então, bora descobrir como era a vida dessas pessoas em um tempo de muitas dificuldades e preconceitos. Se você acha que viver com deficiência na era Tudor era difícil só para as pessoas comuns, está bem enganado. Mesmo na realeza, com todo o luxo e conforto disponível na época, lidar com limitações físicas ou mentais podia ser um verdadeiro desafio. E olha que temos dois exemplos bem interessantes para ilustrar isso: Henrique VIII e Lady Mary Grey. Henrique VIII, que todo mundo conhece pelas suas 6 esposas e por ter rompido com a Igreja Católica, enfrentou sérios problemas de saúde no final da vida, que mudaram completamente a sua rotina. Quando jovem, ele era praticamente um atleta profissional. Amava esportes, caçadas e torneios, tudo que envolvia ação e aventura. Mas em 1536, durante um desses torneios, ele sofreu um acidente gravíssimo. Ele caiu do cavalo e a perna ficou esmagada. O ferimento nunca sarou direito e, para piorar, virou um ninho de úlceras dolorosas que viviam infeccionadas. Agora, imagine isso sem os antibióticos que temos hoje. Pois é, uma tortura. Com o passar do tempo, Henrique começou a ganhar muito peso e a sua mobilidade foi ficando cada vez mais limitada. Ele passou a depender de ajudantes para se mover e eventualmente precisou usar uma cadeira de rodas adaptada, que, convenhamos, era uma raridade naquela época. Essa perda de mobilidade não afetou só o físico, também mexeu muito com a cabecinha do bifão. De acordo com os historiadores, Henrique ficou mais irritado, impaciente e, digamos, cruel. Há quem diga que algumas de suas decisões mais extremas, como decapitar esposas, foram influenciadas por esse declínio de saúde. Mas é claro que tenho que acrescentar que eu não acredito que o Henrique VIII tenha se tornado louco depois dessa queda. Se a gente estudar desde o início do seu reinado, inclusive a gente tem 4 vídeos completos aqui no canal sobre a vida do Henrique, que você pode encontrar na playlist Tudor. Dá pra você entender e ver que desde o começo ele já tinha tendências meio cruéis e psicopáticas. Enfim, agora vamos mudar de cenário e falar de Lady Mary Grey, a irmã da Jane Grey, a famosa Rainha dos 9 Dias, que eu também já expliquei para vocês que, na verdade, ela foi rainha durante 13 dias, já que você se torna rei ou rainha assim que o rei anterior falece. Enfim, Lady Mary Grey nasceu em 1545 no meio de uma família nobre e poderosa, mas a sua vida estava longe de ser um conto de fadas. Ela era a filha mais nova de Henry Grey, o Duque de Suffolk, e Frances Brandon, o que fazia dela sobrinha neta de Henrique VIII. Isso colocava a Mary na linha de sucessão ao trono inglês, mas sua trajetória acabou sendo marcada mais por dificuldades pessoais e políticas do que por glórias. A Mary nasceu com nanismo e você pode vê-la aqui do lado, e isso a tornava bem menor do que pessoas ao seu redor, claro. E isso não era fácil. Naquela época, as pessoas com condições físicas diferentes eram alvo de preconceito, muito mais do que hoje. Algumas vezes eram vistas como curiosidade e também eram toleradas na corte. Mas na maior parte do tempo elas enfrentavam olhares de reprovação e comentários maldosos. Apesar disso,
a Mary era uma jovem inteligente, carismática e cheia de coragem, e não permitia que os preconceitos a impedissem de viver do jeito que ela achava certo. Ela cresceu então no ambiente sofisticado da corte, cercada de riquezas e intrigas políticas. Sua irmã, a Lady Jane Grey, a mais velha, tinha sido executada por traição e essa tragédia marcou profundamente a família Grey. Então a Mary, ainda jovem, começou a entender que o peso de ser uma nobre vinha acompanhado de muitos perigos. Mesmo em meio a esse cenário complicado, a Mary mostrou que tinha uma personalidade forte e determinada. Mas o que realmente se destacou em sua vida foi sua coragem em seguir seus próprios desejos, mesmo quando isso significava desafiar a poderosa Rainha Elizabeth I. Em 1565, a Mary Grey fez algo completamente inesperado. Ela se casou em segredo com Thomas Kilwis, o guarda das portas da corte. O Thomas era um homem simples, com uma posição bem inferior à da Mary, e para complicar ainda mais, ele era muito alto, o oposto da baixa estatura da Mary. O casamento chocou a corte inteira. Para piorar, a Mary não pediu permissão à Rainha Elizabeth para se casar, o que na época era um erro gravíssimo, especialmente para alguém que estava na linha de sucessão do trono. A Elizabeth, que não era conhecida por ser muito gentil com quem desafiava sua autoridade, ficou furiosa. Como punição, ela separou o casal. A Mary foi colocada em prisão domiciliar enquanto Thomas foi enviado lá para a Torre de Londres. Durante o tempo que ficou presa, a Mary teve uma vida bem isolada. Ela viveu sob constante vigilância e com pouquíssimo contato com o mundo exterior. Mesmo assim, ela não se arrependeu de sua decisão. Manteve a cabeça erguida e sua dignidade intacta, mesmo diante das dificuldades. Já o Thomas, infelizmente, morreu na prisão em 1571, o que significou que os dois nunca mais puderam se ver. A Mary viveu seus últimos anos de forma discreta, longe dos holofotes da corte. Apesar de tudo, ela nunca perdeu sua força de espírito. Quando morreu em 1578, aos 33 anos, sua história já era vista como um exemplo de coragem e determinação. Ela pode não ter vivido uma vida longa ou cheia de glórias, mas certamente viveu uma vida que desafiou as expectativas e normas de sua época. O legado da Mary Grey é o de uma mulher que, apesar de todas as limitações impostas pela sociedade e por sua condição física, lutou para ser dona da própria história. Ela enfrentou preconceitos, punições severas e uma vida cheia de desafios, mas nunca perdeu a sua essência. Em um mundo onde aparências e convenções eram tudo, a Mary provou que a coragem e o amor verdadeiro são o que realmente importam. Agora, saindo um pouco da corte, se você acha que a vida dos nobres é difícil, imagina como era para pessoas comuns na era Tudor que tinham alguma deficiência. Para essas pessoas, sobreviver era quase um milagre, já que o mundo daquela época não tinha espaço para quem não podia trabalhar ou se sustentar sozinho. Na época Tudor, tudo girava em torno da religião, e as deficiências não eram exceção. Elas eram vistas como um sinal divino. Podia ser Deus mandando um castigo por algum pecado seu ou até da sua família. Ou, em alguns casos, um teste de fé. Isso fazia com que as pessoas com deficiência fossem tratadas de duas formas. Ou com pena, como se fossem mártires enviados para ensinar alguma lição, ou com desconfiança, como se carregassem algo de errado. Se você já leu Shakespeare, com certeza vai se lembrar do Ricardo III. O personagem tinha uma corcunda e era retratado como um vilão manipulador e ambicioso. Isso não era coincidência. Naquela época, as pessoas com deficiências físicas muitas vezes eram associadas a algo maligno ou vistas como vítimas de punições divinas. Mas, por outro lado, a igreja também tinha seu lado mais caridoso. Os mosteiros ofereciam abrigo e comida para quem não conseguia trabalhar, incluindo pessoas com deficiência. Era o mais próximo de um sistema de assistência social
que existia naquela época. Só que, como vimos antes, Henrique VIII apareceu para estragar tudo. Quando ele fechou os mosteiros em 1536, acabou com essa rede de apoio. Resultado, um monte de gente ficou sem ter onde buscar ajuda. Depois disso, o que sobrou foi a responsabilidade das paróquias locais. Foi aí que surgiu a famosa Lei dos Pobres, criada pela Rainha Elizabeth I em 1601. Um detalhe importante que eu não posso esquecer de dizer é que o projeto inicial foi da Ana Bolena, sua mãe. Ela gostaria que a dissolução dos mosteiros se tornasse renda para a criação de um centro para os pobres. Thomas Cromwell e sua facção não gostaram disso e aí você já sabe o final. Enfim, essa lei na teoria parecia uma ideia promissora, mas na prática a coisa era bem diferente. As paróquias tinham poucos recursos e só ajudavam quem realmente não tinha outra opção. Se você tivesse qualquer chance de trabalhar, mesmo com dificuldades, já era taxado de preguiçoso. Para as pessoas com deficiência menos visível, isso significava um baita preconceito e exclusão. E quem não tinha outra escolha acabava na rua. Então, muita gente com deficiência virou mendigo. Se sua deficiência fosse bem visível, tipo cegueira ou amputações, você tinha mais chance de conseguir esmolas porque despertava compaixão. Mas não era lá muito digno. As pessoas viam esses mendigos como coitadinhos, ou pior, como alvos de piadas. Porém, nem todo mundo aceitava essa situação sem lutar. Algumas pessoas com deficiência conseguiram transformar suas condições em talentos. Músicos de rua, contadores de histórias e até atores em teatros itinerantes usavam suas habilidades para ganhar a vida. E de quebra, tinham um pouco de respeito. Na Era Tudor, o teatro era um dos grandes passatempos da sociedade. E as trupes itinerantes eram verdadeiras estrelas rondando pelas cidades. Dentro dessas trupes, era comum ver pessoas com deficiência participando das apresentações. E antes que você pense que eles eram apenas atrações de curiosidade, saiba que muitos deles tinham talento de sobra para encantar o público. Claro, havia momentos em que a curiosidade ou o estranhamento predominavam, mas em várias ocasiões eles conquistaram respeito por suas habilidades como artistas. Enfim, na arte da época, as representações de pessoas com deficiência eram bem variadas. Nos retratos religiosos, por exemplo, eles apareciam frequentemente como símbolos de compaixão, santidade ou fé. Já nas caricaturas populares e nas ilustrações mais simples, a coisa mudava de tom. Elas muitas vezes se tornavam alvos de piadas ou zombarias, reforçando estereótipos negativos. Era aquele clássico, riem de você, mas nunca com você. Então agora falar um pouquinho sobre a religião, que eu dei uma pincelada, mas eu vou explicar melhor. Na Era Tudor, a religião era a base de praticamente toda a explicação sobre a vida e o mundo ao redor. E quando o tema era deficiência, as interpretações religiosas variavam entre dois extremos. De um lado, algumas pessoas acreditavam que uma deficiência era um castigo divino, algo enviado por Deus como punição por algum pecado, seja da própria pessoa ou da família. Por outro lado, havia quem pensasse o oposto, que a deficiência era uma espécie de missão especial, como se a pessoa fosse escolhida por Deus para carregar um fardo e ensinar aos outros sobre empatia e caridade. Essas crenças, como dá para imaginar, geravam reações bem diferentes. Se você fosse visto como amaldiçoado, a vida era dura. Muitas vezes isso significava abandono, desprezo ou até mesmo maus tratos. Já se a pessoa fosse vista como escolhida por Deus, ela tinha mais chances de ser tratada com bondade ou pelo menos de receber esmolas para sobreviver. De qualquer forma, a vida de quem tinha uma deficiência era sempre um teste de resistência em uma sociedade cheia de julgamentos religiosos e preconceitos. Aí agora a gente vai para outra parte importante. Se você acha que o sistema de saúde de hoje tem problemas,
É porque você não conhece a medicina na era Tudor. A lógica médica da época Tudor era completamente bizarra. Eles acreditavam nos famosos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Segundo eles, todas as doenças eram causadas por desequilíbrios entre esses elementos misteriosos do seu corpo. Então, se você estivesse doente, o médico não ia perguntar como estava a sua alimentação ou se você tinha dormido bem. Ele provavelmente ia pegar uma faca e sugerir uma sangria. Sangria era o tratamento preferido da época e consistia em tirar sangue do paciente para recalibrar o corpo. Parece assustador? Então, geralmente só deixava a pessoa ainda mais fraca ou, em alguns casos, nem viva. Além disso, os médicos também receitavam remédios feitos de ervas, partes de animais e outras misturas que pareciam mais poções de bruxos do que tratamentos médicos. Mas calma que piora. Pessoas com condições como epilepsia eram vistas como possuídas por demônios. E claro, ao invés de tratamento médico, o que eles recebiam? Exorcismos. Então, ao invés de buscar ajuda, os médicos e religiosos se uniam para expulsar o demônio que obviamente não existia. No final das contas, a medicina Tudor era um show de horrores em que a cura muitas vezes parecia mais perigosa que a própria doença. Mas o show de horrores não parava por aí. Havia também a crença dos changeling, ou troca de fadas. Se uma criança nascia com alguma deficiência, algumas comunidades acreditavam que ela tinha sido trocada por um bebê mágico ou amaldiçoado. Resultado disso, muitas dessas crianças eram abandonadas ou tratadas com extrema crueldade. Por outro lado, existia uma visão menos pesada, mas que ainda assim era uma exceção. Algumas pessoas viam as pessoas com deficiência como abençoadas por Deus. Elas eram tratadas com mais compaixão e às vezes até recebiam esmolas ou algum cuidado. Só que, sejamos honestos, essa visão mais positiva era rara. O preconceito e a ignorância ainda eram os maiores obstáculos para uma vida minimamente digna na época Tudor. Nas grandes cidades da era Tudor, como Londres, a vida de uma pessoa com deficiência era um verdadeiro desafio. Não bastava lidar com dificuldades diárias, ainda tinha pressão para conseguir sobreviver em uma sociedade que pouco se importava. Dependendo da caridade para comer ou ter onde dormir, muitos acabavam mendigando. Mas, mesmo assim, tinha seus próprios riscos. Por causa das famosas leis dos pobres criadas pelo Henrique VIII, pedir esmolas sem autorização era crime. E o que acontecia com quem não obedecia? Prisão ou expulsão das cidades. E aí, quando elas eram forçadas a sair das cidades, o que acontecia? A maioria ia parar em áreas rurais, onde as condições de vida ainda eram piores. Algumas conseguiam até contar com generosidade de instituições religiosas como mosteiros, que ofereciam abrigo e esmolas. Mas essa ajuda também foi ficando escassa depois que o Henrique VIII decidiu fechar os mosteiros, como eu já expliquei. Com isso, muita gente perdeu sua única rede de apoio, ficando ainda mais vulnerável. Aí, a gente tem a figura dos bobos da corte. Eles eram figuras icônicas da Era Tudor e também da Idade Média, e provavelmente você já os viu retratados em filmes ou livros. Sempre pulando, fazendo caretas e arrancando risadas de reis e rainhas. Mas a verdade é que eles eram muito mais do que meros palhaços. Os bobos da corte tinham um papel especial. Enquanto faziam a galera rir, também podiam dizer verdades que ninguém mais ousava. Tudo isso com a proteção da graça da diversão. Uma posição arriscada, mas fascinante. E aí vai um detalhe interessante. Muitos bobos da corte tinham sim algum tipo de deficiência. Esse tipo de bobo era conhecido como bobo natural, porque acreditava-se que suas condições os tornavam inocentes. Essa suposta inocência os protegia de punições que seriam certas para qualquer outro que ousasse zombar ou criticar do rei. Era uma espécie de passe livre.
mas que vinha com suas complicações. Um dos bobos mais famosos da era Tudor foi Will Sommers, o queridinho de Henrique VIII, que você pode ver aqui do lado. De acordo com historiadores, Sommers possuía uma condição mental que o tornava único, mas isso não impediu que ele ganhasse a confiança e o respeito do rei. Ele era mais do que engraçado, sabia aliviar tensões em momentos difíceis e, segundo alguns relatos, fazia até umas críticas sutis ao comportamento do Henrique VIII. Eu queria ver. Para um bobo da corte, isso era mais que andar numa corda bamba. Mas o Sommers fazia isso como ninguém. Ter atenção direta do rei era uma raridade para pessoas marginalizadas naquela época. E a história dele mostra como os bobos podiam ultrapassar as barreiras sociais. Mas nem todo bobo tinha a sorte do Will Sommers. Fora das cortes reais, muitos bobos viviam em casas senhoriais, onde eram vistos como símbolos de caridade ou mascotes humanos. Para alguns, essa posição oferecia certa estabilidade, mas para outros, exploração ou ridicularização. E se o bobo da corte não conseguisse entreter como esperado? Bom, sua utilidade podia ser descartada sem o menor remorso. Não é exatamente uma carreira com plano de aposentadoria, não é mesmo? Curiosamente, a presença de um bobo na casa de um nobre era quase uma propaganda de generosidade. Era como se o senhor da casa dissesse: vejam como eu sou bondoso, cuidando dessa pessoa. Claro que o tratamento dependia muito do humor do patrão e da habilidade do bobo em cumprir o seu papel. Outro bobo da corte que também foi conhecido na época Tudor era Jane Defoe, ou Jane a Tola. Pouco se sabe sobre a origem da Jane, como onde nasceu ou quem eram seus pais, mas o que sabemos é que ela começou sua vida na corte a serviço de Ana Bolena, a segunda esposa do Henrique VIII. Depois da execução da Ana em 1536, a Jane foi transferida para servir a princesa Maria Tudor, a futura Maria I, Maria Sangrenta. A relação entre as duas foi marcante, especialmente porque a Maria, na época, estava vivendo um período de grande isolamento e humilhação após o divórcio de seus pais, Henrique e Catarina de Aragão. Jane, com a sua inteligência peculiar e sua personalidade única, conseguiu criar uma relação de confiança e muita proximidade com a Maria. Acredita-se que ela tinha uma deficiência intelectual, mas isso não diminuiu o amor e carinho de ambas, já que há registros de que as duas passaram muito tempo juntas. Quando a Maria finalmente subiu ao trono e se tornou rainha, a Jane continuou ao seu lado. Durante o reinado da Maria, Jane desempenhou seu papel não apenas como boba, mas como uma companheira constante, trazendo momentos de leveza em um período marcado pelos conflitos religiosos e dificuldades políticas. A relação entre Jane e Maria destaca algo muito especial. A Jane não era vista apenas como uma figura de entretenimento, como alguém que oferecia conforto e amizade em momentos difíceis, muito mais do que isso. Enfim, por mais que alguns bobos da corte alcançassem glória e até certa liberdade de expressão, a realidade era dura. Se perdessem a graça ou ficassem doentes, eram rapidamente descartados. Em resumo, a vida de um bobo da corte podia parecer divertida, mas por trás das piadas e dos aplausos estava a constante ameaça de cair no esquecimento ou ser substituído por alguém mais engraçado. Um paradoxo triste e fascinante. E aí, deu para sentir como a vida na era Tudor era cheia de desafios, especialmente para as pessoas com deficiência? Enquanto uns enfrentavam preconceitos e isolamentos, outros desafiavam o sistema, encontrando formas de viver e até se destacar em uma sociedade tão dura. Seja nos palácios, nas ruas ou nos palcos, essas histórias mostram que mesmo em um mundo tão hostil, a resiliência humana sempre encontrou uma forma de brilhar. Hoje, quando olhamos para trás, é impossível não reconhecer o quanto ainda temos que avançar, mas também perceber como essas figuras do passado nos inspiram a continuar buscando um mundo mais inclusivo.
Henrique VIII, com a sua cadeira de rodas improvisada, Lady Mary Grey e sua determinação, os bobos da corte com seus talentos únicos e até os anônimos que fizeram do teatro ou da música suas saídas, todos eles têm algo a nos ensinar. E assim, fechamos mais um capítulo da nossa série Tudor. Eu espero que você tenha gostado desse mergulho na história e que esse mergulho tenha te feito refletir. Se você curtiu, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e volta amanhã às 20 horas, 8 horas, para mais uma história fascinante. Um beijo e até o próximo vídeo.